Estou utilizando máscara porque a gente está num ambiente fechado, mas em locais abertos já há essa flexibilização, já há uma permissão para que você possa retirar a máscara para poder praticar algum exercício, mas é importante frisar que existem algumas recomendações para que você continue utilizando esse item que é tão importante dentro dessa prevenção à Covid-19. Eu estava aqui acompanhando agora há pouco nessa coletiva que teve a participação do André Longo, secretário de Saúde, também com representantes da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico aqui de Pernambuco, e eu vou chamar aqui já o secretário de Saúde, André Longo, para conversar com a gente, porque há essa liberação, secretário, da máscara, da utilização da máscara em locais abertos, mas existem ressalvas que são importantes dentro desse trabalho de prevenção. A máscara continua sendo um item fundamental, e eu queria que você começasse falando sobre essa flexibilização. Os números atualmente estão muito baixos, não é, secretário? Bom dia. Felizmente, o avanço da vacinação, a condição que nós temos hoje de taxa de positividade, que mostra a circulação viral, realmente é bem baixa. Então, nós estamos colhendo dados positivos em internações, em casos graves, em óbitos, e nós acreditamos que esse seja um bom momento para que a gente faça a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos, como você falou, ainda com algumas ressalvas, e também o avanço do nosso plano de convivência para a permissão de atividades com a liberação do público, da capacidade máxima do público. Mas a gente ainda defende, inclusive amparados em recente recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, que algumas pessoas mais vulneráveis continuem usando máscara mesmo em ambientes abertos, especialmente pessoas que têm algum comprometimento do seu sistema imune, que usam medicações que baixam a imunidade, as pessoas com câncer, as pessoas que fazem hemodiálise, mesmo aquelas pessoas com maior idade que ainda não completaram seu ciclo vacinal com as 3 doses, com as 4 doses, e aquelas pessoas como um todo que vão enfrentar alguma situação de aglomeração. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia ainda recomenda o uso da máscara nessas situações. A gente considera fundamental que, mesmo estando desobrigados de usar a máscara, não havendo mais obrigação legal, que todo mundo porte uma máscara, especialmente porque vai normalmente no seu cotidiano, no seu dia a dia, transitar entre áreas abertas e áreas fechadas. Nos ambientes abertos é possível ficar sem a máscara, desde que você não corra maior risco de uma aglomeração, por exemplo. Uma última pergunta, antes até de eu liberar aqui o secretário, que é em relação a transporte público. O transporte público, a gente sabe que ônibus, próprio metrô, ainda há obrigatoriedade da máscara. Mas em terminais e plataformas como de metrô, por exemplo, essa obrigatoriedade também continua, né? Continua, o decreto trouxe essa condição, inclusive equiparando os terminais de embarque e desembarque de passageiros a locais fechados. Então, a recomendação para o consórcio metropolitano e para as estruturas que controlam esses ambientes é que ainda é obrigatório o uso de máscara nos terminais de embarque e desembarque de passageiros. Questão de bom senso, né, secretário? A gente chegou nesse momento tão positivo, né? Então o pessoal tem que colaborar agora, né? É verdade. Ainda ter a necessidade de avançar mais na vacinação. Se você conhece alguém que ainda não se vacinou, estimule-o a se vacinar, em proteção de toda a sociedade, e manter ainda os cuidados. Assim a gente consegue superar a pandemia. Obrigado aqui, secretário André Longo, pela participação. E tem alguns detalhes que são interessantes para a gente poder citar aqui no Balanço Geral, Gernan. Vou pontuar cada um deles aqui para o pessoal ter uma ideia da importância de algumas questões referentes à pandemia da Covid-19. Atualmente, só 31 cidades aqui no estado de Pernambuco chegaram a 60% da população com a dose de reforço contra a Covid-19. Atualmente, 650 mil pessoas estão com essa dose de reforço da vacina contra a Covid atrasada aqui em Pernambuco. E essa flexibilização, essa permissão para que a gente retire a máscara aqui do lado de fora, estou falando ao vivo aqui do Palácio do Campo das Princesas, ela só está sendo possível graças à prevenção, à utilização, por exemplo, da máscara, a aplicação das doses da vacina, porque aí o vírus ele baixou a circulação. Por isso, a gente está respirando um pouco mais dentro dessa situação de pandemia. São 7 semanas consecutivas, de acordo com as informações passadas pela Secretaria Estadual de Saúde,
onde temos uma queda no número de mortes, no número de ocupação dos leitos de UTI e também no número de casos positivos da Covid-19 aqui em Pernambuco. Por conta desse fator, desse somatório, é que está sendo permitida essa flexibilização. Os eventos, eles estão com a permissão de 100% da capacidade, mas todos eles com a exigência das vacinas contra a Covid-19. Inclusive, para quem está planejando, por exemplo, festas privadas, há essa permissão agora nos espaços, da totalidade da capacidade, mas com essas exigências. Para festas abertas, onde não há o controle da vacina, o governo do estado ainda não está estudando essas possibilidades. É importante frisar o seguinte, até reforçando o que foi falado agora há pouco pelo secretário André Longo. Idosos devem continuar usando as máscaras em locais abertos. Além disso, se você tiver com sintomas gripais, utilize a máscara. É sempre melhor a prevenção para evitar qualquer tipo de problema. E pessoas que têm problemas com imunidade também não devem deixar de utilizar esse equipamento que é essencial.